E aí, galera, tudo bem? Espero que sim, espero que esteja se cuidando, né? Estamos ainda passando por esse período que é um período que não é tão legal, né? Temos ainda alguns probleminhas, né? Então, o cuidado é pouco, é isso, galerinha. Nada de ir pra rua, saindo, se puder, use máscara, é isso, fazendo a sua higienização, tá? E hoje vamos estar aqui matando um pouquinho da nossa saudade aí, tá? Nessa aula que eu estou gravando para vocês, tá? Tá lá no livro de vocês a partir da página 236, tá? Que fala um pouquinho sobre um dos grandes impérios do mundo antigo, que em particular, né, eu tenho, né, algo assim que me chama bastante atenção, né, dada a estrutura desse império, como ele se forma, como ele se propaga e tudo mais, no mundo antigo, não é isso? É um mundo bem anterior ainda, né, àquela ideia que nós temos, né, do nascimento de Cristo, ou seja, são acontecimentos, né, que refletem um pouquinho dessa realidade, tá? Que seria a realidade dos gregos, e em particular, vamos dizer que também era controlada e dominada pelos gregos. Eles são considerados gregos também, que seriam os macedônios, tá? Mas para entender um pouquinho da história dos macedônios, precisamos nos reportar um pouquinho a nossa última. Cheguei a mandar para vocês, tá? Alguns materiaizinhos, né? Isso, nesse último momento aí da história dos gregos aí, há aquela famosa luta entre as principais cidades da Grécia, né? Isso, que é onde vão se formar duas confederações, Confederação de Delos e Confederação do Peloponeso, uma liderada pelos atenienses e a outra liderada pelos espartanos, e a partir desse conflito interno entre essas duas grandes cidades, né, com as suas, né, querendo ou não, com as suas ajudadoras, né, com as suas coligações, né, nós vamos ver que, por um lado, há vitória por parte dos espartanos, porém isso gera interiormente o quê? Uma crise interna. É isso, essa crise interna é gerada porque toda a guerra, né, isso, querendo ou não, tem custo de vidas, investimentos, estruturação. Então, por mais que houvesse de vencedores por parte dos espartanos, uma crise interna se instala. É a partir dessa crise interna que aparece nesse cenário aí nada mais, nada menos que os macedônios, tá? Os macedônios também considerados gregos, mas de uma forma atípica, eles querendo ou não se condensam, né? Eles se materializam, eles se estruturam nesse período aí. Olha o que o livro diz aí na página 236. Eles eram gregos, mas durante muito tempo vão manter-se atrasados em relação à sua organização política e social. Enquanto os demais gregos estavam, né, querendo ou não, fundamentados em cidades-estados, né, isso, com leis, costumes e regras diferentes, os macedônios em si não, tá? Eles vão se configurar de que forma? Sendo uma monarquia tribal e militar, ou seja, né, um conjunto de várias tribos, tá, sob a liderança de um rei. E esse rei, por sua vez, vai ter o poder, né, no caso, totalitário, né, ele vai agir, né, de forma totalitária, porém com a ajuda dos grandes proprietários de terra. Ressaltando que em alguns momentos esses proprietários de terras poderiam se fazer oposição a esse líder local. No período dessa configuração aí, tá, da crise que há entre as grandes cidades gregas, o rei local, tá, que está reinando sobre os macedônios, é nada mais, nada menos do que Filipe II da Macedônia. Alguém que já tem todas essas características, né, que eu já havia colocado para vocês, mas uma habilidade a mais, tá? Ele vai ter habilidade militar que vai fazer com que ele se destaque, em particular, dos que vêm posterior a ele. Olha só o que diz aí em relação ao seu governo na Macedônia. Segundo parágrafo, na partezinha da direita do livro, ainda na página 236. Eles vão desenvolver desde cedo um talento para a guerra, porém porque eram constantemente ameaçados por invasões estrangeiras. Filipe II vai começar o seu reinado no ano de 359 a.C., tendo que enfrentar a oposição de alguns senhores, conforme eu havia falado a vocês, né, da aristocracia local. Mas para a tristeza desses oponentes, ele era um comandante militar muito bem preparado, competente, tá? E além de contar também com um exército muito bem organizado, tá? A partir dessas características, ele consegue vencer os seus inimigos internamente. Posteriormente, começar a colocar em prática agora o quê? Seu projeto de expansão, né? Expandir o objetivo dos seus negócios, né? Nesse momento agora, o principal objetivo dele é, querendo ou não, tomar essas cidades que se encontram enfraquecidas pelo conflito anterior. A partir do momento que ele começa o seu reinado, ele vai abolir a Assembleia, né, o conjunto daqueles que tinham ou que desenvolviam, né, uma espécie de ajuda, né, como conselheiros, como pessoas que poderiam ajudar o rei. Ele abole essa Assembleia e governa agora de forma ditatorial, tá? Não tem nenhuma autoridade acima dele.
Consequentemente, isso posteriormente vai gerar para ele algumas controvérsias, tá? Mas no momento aí ele consegue concentrar o poder nas suas mãos, vai agora direcionar os seus exércitos para a parte continental da Grécia, tá? E vai lutar agora, tá, contra Atenas e Tebas na famosa batalha de Queroneia. Nessa batalha contra essas duas cidades, né, que faziam parte da antiga Liga de Delos, vai ter êxito, porque essas cidades já estão, querendo ou não, muito atingidas, né, pelos conflitos anteriores contra os espartanos, e a partir daí, ele vendo, querendo ou não, a fragilidade dessas cidades, a tendência é cada vez mais alcançar os seus objetivos, que é dominar os territórios da Grécia continental. Um dos fatores que faz com que ele tenha bastante êxito nessas conquistas é agora a forma conforme ele dirige a sua cavalaria. Olha o que diz aí o segundo parágrafo na página 37. Olha o que diz aí o parágrafo na página 237, segundo parágrafo da página 237. A sua cavalaria era antes formada somente por membros da aristocracia, né, dos mais ricos, ou seja, ela estava limitada. Porém, agora ele vai abrir espaço para que todos aqueles que tivessem condições financeiras de arcar com seus cavalos e equipamentos, de também fazerem parte desta cavalaria. Ou seja, é interessante porque ele abrange, querendo ou não, né, para ter mais cavaleiros dispostos a lutarem. O que acontece? Ele abrange essa ideia, tá? Essa estrutura da sua cavalaria, que já é uma cavalaria, querendo ou não, que tem bastantes êxitos, e por sua vez, quando esses participantes, né, isso que a partir de investir do próprio bolso, comprando cavalos e comprando seus próprios equipamentos, eles entendem, e algo que era muito comum no mundo antigo, é que nas conquistas que eles pudessem ter possivelmente, eles entendem que nas conquistas que eles pudessem ter futuramente, traria para ele aquilo. Para eles, aquilo que era muito comum, que seriam os despojos de guerra, tá? Vencer os inimigos, todos os tesouros, tudo aquilo que esses inimigos, na verdade, deixavam, poderiam ser tragos pelos vencedores. E esses que, na verdade, agem dessa forma, entendem isso. Possíveis êxitos que poderiam ter lá na frente, e esses êxitos, traria para eles o quê? Consequentemente, as riquezas, tá? Então, era um investimento que possivelmente poderia dar certo. Isso dá certo. Aí continua, né, seu projeto de expansão. Agora, na verdade, tá? Ele agora, na verdade, vai ter, querendo ou não, as suas conquistas desde a Grécia até Cabul, tá? Lá no extremo oriente, aí onde se encontra o Afeganistão, né? E essas tropas estão cada vez mais capacitadas e habilitadas para isso. Porém, por um lado, ele atrai também para si inimigos, né? Isso, conspiradores dentro do seu exército. E agora, a partir desses conspiradores dentro do seu exército, ele querendo... desses conspiradores dentro do seu exército, tá? Ele, querendo ou não, vai sofrer o quê? Um assassinato, tá? Ele vai ser vítima de uma conspiração depois da coalizão, no caso de Corinto, e ele sendo assassinado, né? Isso por um daqueles que faziam parte do seu exército. Ele deixa espaço para o seu filho, né? Era um regime hereditário, pai morre, seu filho assume. Seu filho Alexandre, né, que depois vai ser intitulado de Alexandre o Grande, tá? Alexandre da Macedônia, assume o governo. E é interessante que em toda essa estrutura agora que cada vez mais fica complexa, o modelo de Alexandre é parecido com o pai, querendo ou não, mais aprimorado ainda, tá? Alexandre vai ser aluno de Aristóteles, um dos grandes filósofos da Grécia clássica, e além de tudo isso, agora Alexandre ele vai, querendo ou não, expandir mais ainda os seus objetivos. De que forma? Nos locais onde ele chega, o que acontece? Nos locais onde ele chega como forma de estratégia, para que não houvesse possíveis rebeliões lá na frente, Alexandre o Grande, tá? Ele vai, entre aspas, respeitar a cultura desses povos conquistados, e a partir desse respeito, ele também traz a sua cultura, né? Isso, a cultura grega, tá? Junto com a cultura dos povos conquistados. E, posteriormente, na junção dessas duas formas de pensar diferenciada, não é isso? Cultura dos povos conquistados com a cultura do conquistador, que é tipicamente grega, ele vai sincretizar, tá? Ele vai estruturar aquilo que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo? Foi, na verdade, a junção da cultura grega
os povos conquistados com a cultura desses povos conquistados, tá? Na mescla da cultura do conquistador com a do povo conquistado, vai se dar aquilo que nós conhecemos dentro da história como o helenismo, tá? E esse modo de vida helenista, ele vai se propagar por todos os locais onde Alexandre o Grande chega. E querendo ou não, seus locais de destaque e de expansão vão ser em partes da Ásia, parte da África, né? E querendo ou não também em muitos locais da Europa. A partir dessa expansão aí, ele recebe esse codinome de Alexandre o Grande, e esse modo de vida helenista passa a ser referência às conquistas de Alexandre o Grande, tá? Na página 238 vem mostrando um pouquinho, né, das grandes conquistas e êxito dos macedônios agora a partir, né, da figura de Alexandre o Grande. É isso, alguém que reinventa esse modo de vida diferenciado, né, esse modo de vida cultural, que mistura a cultura, né, grega com a cultura desses povos conquistados, que vai ser chamado de helenismo. Tá? Olha só, segundo parágrafo lá da página 238, no tópico helenismo, diz assim: durante o período em que ele expandiu seu alcance, vai ocorrer um marcante encontro entre a sua cultura e a cultura dos povos que ele passa a dominar. Essa interação desses diferentes grupos vai gerar novas formas do pensamento filosófico, artístico e científico, tá? É uma nova abordagem, o que normalmente chamamos de helenismo. É nesse período que, devido ao fato da cultura grega ter se expandido por todo o Oriente Médio, Oriente Médio e o norte da África, tá? A cultura grega se expandindo, saindo daquela península grega ali, tá? E agora indo para outros locais. As principais características dessa cultura, tá? Vai estar, na verdade, aí, ó, tá na deslocação, tá, no caso para o Oriente, da política e da economia que era comum também só na Grécia, tá, na fundação e no crescimento das cidades, de grandes cidades também no Oriente, dentre essas cidades aí, Alexandria, no caso, Alexandria, no Egito, e Antioquia, ali no Oriente Médio, a circulação de enormes tesouros dos reis conquistados, principalmente dos persas, né? Isso vai trazer, querendo ou não, vai movimentar, né? E nós vamos ver vários outros epicentros, locais importantes surgindo aí dentro dessa realidade, incentivo da disciplina de matemática no mundo da época também, tá? Então nós vamos ver aí a valorização, a disseminação, a expansão. Nós iremos ver aí, tá? Valorização, disseminação e expansão da cultura grega, tá? No caso, em partes da Ásia, partes da África, né? E no restante da Europa também. Nós vamos ver que Alexandre o Grande, né, ele vai, né, numa das suas conquistas, morrer por contrair uma doença local, né? A vítima de uma doença contraída no Extremo Oriente, né? Ele morrendo dessa doença, o que ocorre? O seu reino agora vai ser alvo de disputa dos principais generais, tá? Dentre esses generais aí, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro, tá? Infelizmente, toda essa estrutura é alvo também de disputas, né? E todas essas conquistas de Alexandre o Grande vão ser disseminadas aí na divisão desse reino, né? do seu reino, ou seja, dos territórios que foram conquistados por ele. Tá? Então, aqui nós terminamos essa aula. Espero que vocês... Aqui nós terminamos, né, no caso, essa aula. Espero que vocês possam ter, né, compreendido um pouquinho dessa estrutura, disseminação e daquilo que a gente vê hoje com bastante facilidade, que são as mesclas culturais que existem em todo o mundo, né, e a difusão da cultura grega, querendo ou não, que chega e se expande, e a disseminação da cultura grega que chega e se expande nos locais onde, de repente, eles nem pensariam em chegar, tá? Então, nós vimos aí duas grandes figuras do mundo antigo, Filipe II da Macedônia, e posteriormente seu filho, né, Alexandre, denominado o Grande. Por quê? Por causa das suas grandes conquistas. Tá bom, pessoal? Até a próxima.